Olá, aprovado! Hoje a gente teve a publicação de um edital que a gente já estava aguardando há quase um ano, né? Depois da suspensão que a gente teve do edital de 2017 da CLDF, fizeram todo esse processo de contratação e agora publicaram novamente o edital. Então, as provas que teriam sido em dezembro de 2017 agora serão em setembro de 2018. Então, a gente teve um atraso aí de quase 9 meses. O que, para quem se manteve estudando, foi uma boa. O edital não veio com muitas mudanças, na verdade eu não consegui identificar ainda por alto nenhuma mudança. Ele se manteve na mesma linha e foi republicado. Então, quem se manteve estudando, parabéns, você está um pouco aí na frente dos seus concorrentes. Mas quem não se manteve estudando também, não precisa se preocupar que dá para tirar um pouco desse atraso. A gente tem muito tempo até a data da prova, então a gente está aí no final de maio e a prova é no mês de setembro. Então pode ser a partir do dia 15 até dia 26, 23 de setembro, dependendo do cargo que você for fazer. E lembrando que ainda não saiu o edital do nível médio do técnico, só saiu o de agente de polícia, nível médio, né? Porque tem um inspetor que seria classificado como consultor técnico legislativo, né? Então vamos lá, o que a gente pode discutir sobre esse edital que está aí? Para todos os cargos tem uma particularidade muito boa. Qual é o que você deveria fazer, o que você deveria mais focar na sua fase de estudos? É a parte específica. Independente do cargo, porque nos de agente e inspetor são 30 questões específicas, mas todos os outros são 50 e com peso 3. Então, o peso, o que vai decidir a prova está aí. Então vamos lá, algumas coisas que a gente precisa considerar. O mais importante é o conhecimento específico, ponto. As provas discursivas vão ser executadas lá em dezembro, então são 3 meses quase depois da prova objetiva, e você vai saber, isso eu achei um pouco não muito legal da banca, o resultado final e a convocação para a discursiva vai ser uma semana antes da discursiva. Por mais que tenha o resultado provisório em novembro, então um mês antes da prova, o resultado final vai ser uma semana antes e a convocação também. Então achei isso um pouco em cima. Então para as pessoas que não forem de Brasília ou a questão da vida, né? Então as pessoas às vezes têm alguns agendamentos e vão ter que ficar esperando ali sem muita certeza se elas vão ou não fazer essa prova, porque eles vão convidar só os classificados. Então primeiro eles já vão limar ali a parte objetiva, quem não se classificou nem vai fazer a prova discursiva, que vai ser a segunda etapa. Outra particularidade, então assim, vale a pena você estudar bastante para a parte objetiva. Deixe para se preocupar com a parte discursiva no segundo momento. Então, se você fizer a prova e tiver um bom desempenho, independentemente de rankings, paralelo, tudo isso, já comece a estudar para a discursiva. Não deixe para chegar em cima da hora. Lembrando que para a parte lá, os agentes e inspetores de polícia, tem a parte técnica também, a aptidão física, né? Então, vocês também devem começar a treinar isso. Voltando, então, o que é o mais importante? A parte específica. Foquem na parte específica. Aí na parte básica tem muita gente que está, pô, mas tem português, tem LODF, tem RID, né, é a realidade lá do entorno do DF, e tem algumas coisas da própria organização da CLDF. Isso é importante? Mas isso é o menos importante. Mesmo na parte básica, o mais importante é você mandar bem em português, e naquelas disciplinas ali que você já tem alguma facilidade. Então não se preocupem, eu já vi aí, existem alguns materiais nesses preparatórios, principalmente online, que são vários PDFs para cobrir essa parte. Eu não acho que vale a pena você se preocupar tanto com isso. O que vai definir se você vai passar ou não está no específico, não está na parte básica. Então na parte básica tente ganhar alguns pontos. Lembre da priorização. Se você não sabe exatamente como priorizar, busque aqui, em algum lugar aqui na página vai ter algum vídeo falando sobre a priorização. Então você vai ver como priorizar qual disciplina você deve estudar. E eu já descarto essas daí. Essas daí não são disciplinas prioritárias na sua preparação. Só vá para elas depois que você já tiver com conteúdo avançado nas outras. Aí sim, aí vale a pena você ganhar alguns pontos, porque isso daí, se você acertar uma, duas questões, vão ser 2 pontos. Se for no específico, uma questão já vale 3, já vale bem mais do que isso. Então, o específico é o principal foco.
Um outro problema, um outro questionamento que às vezes as pessoas me procuram e me perguntam: ah, mas tem a pontuação por títulos, isso pode me tirar, isso pode me desqualificar no concurso e eu acabar não conseguindo passar por conta disso? Poder pode, mas a valoração da titulação nesse concurso, ela é baixa, ela não é alta. Se você parar para pensar, ó, tirando os cargos aí de agente e inspetor de polícia, os outros têm 50 questões na parte específica, com peso 3. Então a gente está falando de 150 pontos. A titulação vale 15 pontos. Eu nem considerei a parte básica dos 30 pontos que tem ainda também. Mas olha só, ela é 10% da parte específica. Ou seja, se você acertar 5 questões, você gabaritou, entre aspas, a titulação, você tirou a sua nota máxima. Então, isso daí é uma coisa que eu gosto de falar, dá para ganhar na caneta, isso dá. Eu conheço inúmeras pessoas que passam em concursos que têm provas de títulos sem ter títulos, e eu sou uma delas. Então, eu tive 11 aprovações entre as minhas nomeações, primeiras colocações aí que eu já tive, eu nunca precisei de título para passar. Eu conseguia ganhar na caneta. Então, a maioria dos concursos você consegue fazer isso. Graças a Deus, porque isso é uma coisa meio difícil. Mas existem concursos em que realmente a titulação ou ela é obrigatória ou ela é um grande diferencial e ela deve ser. Então, se a gente estivesse falando de cargos aí de educação e tal, então é justo você valorar mais a titulação. Agora, nesse caso, não é um diferencial, é um plus e ele ganha um plus ali na nota dele. Mas isso não vai definir. Então, se você ficar de fora, não vai ser por causa da titulação, foi porque você não acertou mais questões, ponto. Então, assim, independente de você ter ou não, você tem que se resolver na prova. Então, e dá para resolver, porque a gente tem aí um espectro de 180 pontos na prova objetiva e você tem 15 pontos na prova de titulação. Lembrando que ela vai ser avaliada lá na frente, ou seja, você vai ter que ter passado na objetiva, na discursiva, e aí sim eles vão ver. Então, podem ficar tranquilos em relação a isso. Então, vocês vão ter que se dedicar um pouquinho a mais do que as pessoas que têm esses títulos. Vocês podem pensar isso como um desafio, eu acho que é bem interessante. Então, pensa assim, ó, tem pessoas que estão saindo do zero com mais pontos do que eu. Eu preciso derrubar elas na prova. E dá para você fazer isso. Então, não fiquem preocupados com isso. Então, fechando, de novo, foco nas específicas, essas disciplinas básicas aí que eles colocaram, não se preocupem tanto com elas nesse momento. Mate o máximo possível das específicas e talvez ali 1 mês e meio antes da prova, vocês podem começar a estudar algumas coisas dela para garantir algumas questões. E outra coisa, esquece discursiva agora. Ah, mas eu não sei fazer estudo de caso. Não é problema fazer isso agora. Ah, eu não sei fazer redação parlamentar, eu não sei fazer um parecer, um voto. Não se preocupe, isso é um problema para dezembro. Vamos enfrentar primeiro o problema que a gente tem em setembro, que é a prova. Então, faça a prova objetiva bem feita, que aí você começa a pensar nisso tudo, beleza? Se você ficou com alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo nos comentários. E se você tem algum colega, algum amigo que também esteja estudando para esse concurso, compartilhe esse vídeo com ele para que ele possa também melhorar o seu desempenho na parte do estudo para a CLDF, beleza? E um grande abraço.